Acaso eu agora busco a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olá, bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia. Eu sou a Gabriele. Hoje nós vamos começar o livro de Gálatas. Terminamos o livro de Tiago na última leitura. Hoje vamos começar o livro de Gálatas, capítulo 1, tá bom? Então, vou fazer como eu sempre faço. Antes que eu comece, eu peço que vocês compartilhem. O intuito desses vídeos é a gente ler um capítulo por dia da Bíblia, para que ajude quem tem dificuldade, né, com a leitura diária da Bíblia, possa aqui acompanhar com um capítulo por dia. Pode vir, vem comigo, pega a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia, você acompanha junto comigo, que Deus vai falar muito ao seu coração e vai ser um tempo muito bom. Eu faço a leitura, né? E durante a leitura, tem vezes que eu paro e comento algo, né? Relacionado à leitura. Então, hoje a gente vai ler Gálatas, capítulo 1, tá bom? Eu tô lendo a Nova Versão Internacional, a Bíblia NVI. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória dada para todos sempre. Amém. Então, esse evangelho aqui, esse livro, o livro de Gálatas, foi escrito por Paulo, foi o último dos últimos apóstolos, né, escolhidos por Jesus. Então, vocês não vão ver falando muito de Paulo, né, quando andando com Jesus, porque ele veio após, né, após os 12, né, ele veio, é como se fosse o 13º, né, só que ele foi o último e foi o que mais tem cartas dentro da Bíblia. Se eu não me engano, eu vou conferir essa informação, ele escreveu 75% do Novo Testamento. Então, para vocês verem, né, que ele chegou por último, mas foi o que mais escreveu, né, é o que mais tem livros na Bíblia. E são livros bem que nos confrontam. Eu gosto muito dos livros de Paulo. Então, vamos começar esse livro aqui de Gálatas. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, chamado por Deus. Peraí, gente, vou arrumar aqui. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário. Eu o recebi de Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso
das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria, da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aqueles que antes nos perseguia, agora está anunciando fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Então, Paulo está falando aqui, né? Que ele foi o último apóstolo, ele falou, né? Foi o 13º, que quando ele foi separado por Deus, a história dele é bem confrontador, vamos dizer assim, né? Deus trouxe ele pela dor mesmo, né? Ele era um perseguidor de cristãos, ele era judeu, vocês viram ele falando aqui, só que ele era um religioso. Ele não seguiu o que Cristo falava, ele seguiu o que a religião falava. E era um perseguidor de judeus, até que Deus o encontrou um dia no caminho, se eu não me engano foi para Damasco, e Deus cegou Paulo, né? E aí tem a história dele, depois eu vou achar aqui o livro que conta a história dele, para falar sobre ele, né? Como que foi que Deus trouxe ele para dentro do evangelho, para dentro do cristianismo, né? E ele chegou por último e foi o 13º apóstolo, e ele falou, ó, quando Cristo me trouxe para pregar o evangelho, eu não fui lá conhecer os outros apóstolos, eu fui fazer o que Cristo me mandou, e depois, se eu não me engano, depois de 3 anos que ele foi para Jerusalém para conhecer Pedro. Ou seja, ele não prega o evangelho de homens, ele pegou o que Cristo colocou no coração dele, né? E assim devemos ser nós. Hoje em dia, ele fala muito aqui sobre pregar o outro evangelho. Aí tem aqui na parte do versículo 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aí ele falando, acaso eu agora busco aprovação de homens ou de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então ele falou, eu não prego o evangelho que os homens querem ouvir. Por isso que eu falo que os livros dele, as cartas dele, né? Cartas de Paulo aos Gálatas, tem Filipenses, são várias cartas. O livro de Atos dos Apóstolos, é um evangelho bem confrontador, né? Inclusive, ele fala em um dos evangelhos dele que, à medida que a gente vai amadurecendo com Cristo, a gente não pode ficar bebendo leite, né? Que leitinho é para criança, que a gente tem que comer comida sólida. E eu reconheço que os evangelhos dele são, entre aspas, uma comida bem sólida, né? Uma palavra bem confrontadora, é uma palavra bem direta. Eu gosto muito dos livros dele. Então é isso, hoje a gente leu Gálatas capítulo 1, peço que vocês compartilhem esse vídeo, curtam, compartilhem, né, que essa mensagem, né, que a leitura da Bíblia chegue para outras pessoas, que é o intuito, né, e que possa fazer diferença na vida de outras pessoas através de você, assim como tá fazendo aí na sua, tá bom? Peço que vocês compartilhem e curtam. Beijo, com Deus, até a próxima.